Vamos lá, vamos pro assunto técnico. Eu vou falar de Heikin Ashi, ou tentando falar japonês, Heikin Ashi. Se você não me conhece, meu nome é Léo Sanger, sou trader global e analista de investimentos. E este é o assunto técnico. Hoje vamos falar aí de assuntos de trading, de análise técnica e outros aí que compõem este universo. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Vamos descobrir o que é Heikin Ashi, para que usar, por que usar e algumas dicas que eu vou dar. O que é Heikin Ashi? Na tradução livre significa barra média. É uma variação do candle japonês, do candlestick padrão aí que a gente está acostumado. Foi introduzido no ocidente por Dan Valco, que é um analista técnico aí, que tem inclusive aí a certificação CMT lá dos Estados Unidos. E ele fez isso num artigo que ele publicou para a revista Stock and Commodities em 2004. Tá aí a foto do cara que trouxe aí o Dan, que trouxe aí o Heikin Ashi para o ocidente. Como ele se diferencia do candle tradicional? Bom, no candle tradicional, como é que a gente tem a formação de uma barra? Vamos pensar aí num candle de 5 minutos, né? Numa barra de 5 minutos, um candle de 5 minutos. No período de 5 minutos, ele vai tomar 4 posições de preço, né? O preço de abertura, o primeiro preço negociado dentro desse período de tempo. A máxima, a mínima e o fechamento dentro desse período de tempo. Então é isso que vai ser considerado para formar o candle, né? Formando aí o OHLC, né, do inglês Open, High, Low and Close. Mas no Heikin Ashi é diferente a forma como se calcula. A abertura e o fechamento são médias, a fórmula está aí na tela. O fechamento é a abertura máxima mínima mais o fechamento dividido por 4. E a abertura é a abertura da barra anterior com o fechamento da barra anterior dividido por 2. Já o máximo e o mínimo é uma tomada de preços. Qual é o preço máximo entre máxima, abertura e fechamento? E o mínimo entre mínimo, abertura e fechamento. Então vejam que a tomada dessas posições de máximo, mínimo, abertura e fechamento é diferente do candle tradicional. E isso, tá, vai trazer um efeito. E aí, para que a gente utiliza o Heikin Ashi? Então ele traz um efeito de alisamento, uma suavização dos candles e acaba simplificando os candles, tornando de forma visual mais fácil identificar tendências, consolidação e reversão. Por quê? Porque daí tu não tem mais aquele monte de padrão de candle que a gente está acostumado e ele fica basicamente em 3. O de alta, o de baixa e o doji, que está aí na tela. E o de alta não tem sombra inferior, o de baixa não tem sombra superior e os tipos doji, tá? Podem ter cores diferentes aí. E aí ele tem sombra nos dois lados. É exatamente isso que se resume o Heikin Ashi. Então facilita. Os 3 tipos, tá? Também facilitam, esses 3 tipos de candle também facilitam a confirmação de entradas, do acompanhamento da operação e dos stops de perda e lucro. Como a gente fica muito visualmente fácil identificar a tendência, fica fácil também identificar aí os pontos da entrada, né? Ah, tem uma zona de interesse, eu quero comprar num determinado suporte. Chegou no suporte, formou um candle de alta dentro do Heikin Ashi, eu vou lá e compro, por exemplo. Ah, tô acompanhando a operação, continua a tendência, só tenho candles de alta acontecendo. Bom, quando surgiu o primeiro candle, eu posso ou trazer o meu stop para lá ou fechar a posição. Então torna e facilita isso. Vou mostrar aqui no gráfico, vai ficar um pouco mais fácil do que eu ficar falando. Aqui eu estou comparando os dois. Aqui do lado esquerdo temos o Heikin Ashi, do lado direito temos o candlestick padrão. E a gente pode ver que fica muito mais fácil ver a tendência no Heikin Ashi. Vou trazer só o Heikin Ashi para a tela para ficar visualmente mais fácil de olhar. E a gente pode observar aquilo que eu estava falando. Digamos que aqui, ó, é uma região de suporte. Chegou os preços aqui, eles tinham vindo numa tendência de alta, corrigiram aqui, chegaram aqui na região de suporte, não perderam suporte. Deu um candle aqui de sinal bem forte, ó, tá? Não é tipo doji, um candle de alta.
e eu compro aqui no rompimento, sigo a tendência. Vejam que fica fácil seguir e acompanhar a operação. Aqui eu poderia decidir o quê? Ou encerrar a operação, porque já deu um doji, né? Vejam quantos candles de alta até dar um doji, ou, né, esperar um candle de baixa para marcar a mínima dele e trazer o meu stop e deixar seguindo a operação. Então são algumas formas da gente estar utilizando o Heikin Ashi. Só que assim, ó, pessoal, eu vejo aí alguns vídeos e o pessoal vendendo facilidade no Heikin Ashi como se fosse aí o santo grau, tá? Não é fórmula mágica, não é santo grau. O próprio Dan Valco fala isso no livro dele, tô botando ali o livro dele para vocês verem que ele fala sobre esse assunto. E ele fala isso porque justamente ele é um analista técnico sério. E o analista técnico sério sabe que não existe fórmula mágica. Existem ferramentas que a gente gosta mais, que trazem facilidades, resolvem alguns problemas, mas elas não vão ser infalíveis, ok? E olhando a facilidade visual ali do Heikin Ashi, pode parecer que ele é infalível, mas não é assim mesmo. E a forma de tu fazer isso, tá, é começar a utilizar no seu dia a dia e você vai entender o que eu tô falando. Quando simplificamos visualmente, tá, o Heikin Ashi ali, quando a gente elimina aquele monte de candles, tá, a gente perde informações importantes. A gente perde gap, vamos lembrar que a formação dos preços lá inclui médias, né? E também a gente não tem muita exatidão de preços. Isso fica muito perceptível quando a gente está utilizando os dois na tela. Também tem atraso na informação, tá? O próprio Dan aí no livro dele, ele observa que topos e fundos têm atraso de 1 barra, tá, em relação ao candle padrão. Então, digamos que nós estamos aplicando o Heikin Ashi aí num gráfico diário. Então vai ter um dia, tá, de atraso na confirmação do Heikin Ashi. Então já fica uma dica aí que o Heikin Ashi para o swing trade já não é uma coisa assim talvez tão interessante, vale a pena a gente aplicar em tempos gráficos mais curtos. Mas igual, é só uma observação, tem que testar aí e trazer para o seu operacional. Deixa eu voltar aqui, passei, né, as minhas dicas. Eu acho que tem que ser utilizado associado com outras ferramentas, inclusive com o próprio candlestick padrão. Eu acho que é interessante, traz insights interessantes o Heikin Ashi, inclusive até para o próprio day trade. E também, isso é uma coisa que eu sempre falo assim, quando a gente vai trazer um indicador novo, tá? E aí vale aqui para o Heikin Ashi que a gente fazer cálculos manuais, tá? Pegar a fórmula, né, pegar uma série de cotações aí, traz no Excel, numa planilha, onde for, e faça o cálculo manual. Por quê? Porque isso te traz uma sensibilidade e quando tu estiver vendo na tela a formação, né, de um candle de Heikin Ashi, tu vai já saber o que está saindo naquela informação. Só realmente planilhando, botando na mão, calculando manualmente, tá? É que você consegue ter essa sensibilidade e isso para mim é um fast track, né? Tu avança muito mais rápido no uso de qualquer ferramenta nova que você quer utilizar. Legal? Esse era o assunto técnico, espero que tenha gostado, deixe o seu like, se inscreva e acesse o meu site leosanger.com.br e conheça o meu serviço de recomendação de investimentos.